Oi, gente boa! Vamos lá agora para a temida Fundação Getúlio Vargas. São 30 exercícios e aqui embaixo eu tenho o gabarito. Esses exercícios já estão disponíveis lá no site do Passeio Direto. É a plataforma que eu uso para disponibilizar o material. Tá tudo aqui, olha. Eu vou deixar o link para você acessar. Você que vai começar a assistir ao vídeo agora, sugiro que você baixe essas questões, para o vídeo, vai lá, baixa as questões e resolva essas questões, tá? Para conferir com o resultado. Olha as questões aí. É para treinar. Fundação Getúlio Vargas tem a fama, né, de ser uma banca difícil. Concordo, difícil porque tem que pensar muito. Então, cara, assim que você baixar as questões, deixa sua curtida aqui, ó, no material do Passeio Direto, compartilha com quem precisa, tá? Vou deixar também aí o meu Insta, que eu deixo algumas chamadinhas e minhas fotos dos meus gatinhos. Minha vida, né? Isso aqui é uma coisa mais voltada para minha vida. E agora vamos para as questões. Eu vou deixar aqui bem claro para você que está assistindo ao vídeo. Eu apareci como professor. Não gosto desse epíteto. O que é epíteto? Apelido. Porque professor é o cara que saca tudo. Eu não sei tudo, sacou? Eu sou um facilitador. Eu vou ver essa questão, vou resolver essa questão sob meu ponto de vista, vou lhe apresentar a solução e você vai, de repente, concordar ou discordar. De repente você tem uma nova maneira de enxergar a resposta, tá? Fundação Getúlio Vargas, há várias maneiras de se resolver o exercício. Você vai ver lá para baixo. Tem muita coisa que vai pela gramática, tem muita coisa que vai pela interpretação e tem muita coisa que vai pela lógica. É uma lógica aplicada ao texto. Número 1. Ser compreensivo e indulgente para todos, mas não o sejas contigo mesmo. Essa frase foi construída na segunda pessoa do singular. Qual a segunda pessoa do singular? Eu, tu. Então isso aqui é tu. Tu ser compreensivo, que é pouco usada no Brasil. Se alterássemos as formas sublinhadas para a terceira pessoa do singular, você, as formas corretas seriam, olha aqui, ser contigo, certo? Então eu tenho, esse ser é um imperativo. O imperativo ser, ele vem modificado do presente do indicativo. O presente do indicativo é eu sou, tu és. Eu não posso falar é compreensivo, então eu coloco ser compreensivo. Eu vou buscar agora no presente do subjuntivo. Que eu seja, que tu sejas, que ele seja. O você do modo imperativo, ele vem do modo subjuntivo, do presente do subjuntivo. Então, que eu seja, que tu sejas. Então, seja tu, no caso aqui é ser, tu, porque é do indicativo, aí vem subjuntivo, seja você. Correto? Então, seja compreensivo e indulgente para todos, mas não o seja com você. Quando eu mato as duas primeiras, olha, seja, seja, eu já vou ficar com o lance com você aqui. Já começando a questionar a Fundação Getúlio Vargas. Sejas, que eu seja, que tu sejas. Ah, mas essa aqui não está no imperativo. Sim, não o sejas, olha o não aqui. Imperativo negativo, então tem tudo uma lógica, tá? Então ficou letra C, porque aqui é a terceira pessoa do singular e com você, concordando com as duas propostas. Seja e seja. Número 1, letra C. Número 2. De todos os presentes da natureza para a raça humana, qual é o mais doce para o homem do que a criança? A maneira de reescrever essa frase que modifica seu sentido original é: eu vou agora comentar a que está modificando, ou seja, a errada, ou aquela oração que, reescrita em cima dessa daqui, vai gerar um efeito contrário. Vamos ler.
De todos os presentes da natureza para a raça humana, qual é mais doce para o homem do que a criança? Observe que a criança não está recebendo nada. Essa é a dica. O presente é para quem? Para a raça humana. E mais doce para quem? Para o homem. Aqui está a solução do problema. Resposta do número 2, letra D. Nesses paros aqui, eu depreendo que os presentes são para a raça humana. Na letra D, eu estou questionando para a raça humana qual é o mais doce para o homem. Leia, para a raça humana, de todos os presentes da natureza, qual é o mais doce para o homem do que a criança? Então, na letra D, é como se eu estivesse pegando uma opinião contrária ao que foi dito na 2. De todos os presentes da natureza para a raça humana, ou seja, dentre todos esses presentes para a raça humana, eu já estou falando que esses presentes são para a raça humana. Qual é mais doce para o homem do que a criança? Agora, qual é a opinião para a raça humana, vírgula, de todos os presentes da natureza, qual é o mais doce para o homem do que a criança? Então, na letra D, eu tenho uma questão, um questionamento para a raça humana acerca de quais são esses presentes. Dentre eles, um que deve ser o mais doce. Número 2, letra D. 3. Na página inicial de uma prova, entre as instruções gerais estava escrito: será eliminado sumariamente do processo seletivo e as suas provas não serão levadas em consideração o candidato que, primeiro lance, der ou receber auxílio para a execução de qualquer prova. Leia comigo, por favor. Der ou receber auxílio para a execução de qualquer prova. Como é que deve ser? Qual deve ser esse auxílio? Eu vou pegar um telefone, eu vou pegar um papelzinho, uma cola. Pronto. Utilizar-se de qualquer material não autorizado. Qual deve ser o material autorizado? Deve estar no cabeçalho da prova lá. Use apenas lápis, caneta azul, borracha, um lance assim. Pronto. Desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução das provas. Olha aqui, qualquer prescrição que foi prescrito, que foi já escrito em alguma coisa antes das questões. Então foi prescrito. Ok? Foi prescrito e você não vai obedecer a isso. Então isso é uma norma e você desobedeceu. Desrespeitou, aliás. Aqui, ó. Desrespeitou. Meu monitor vai dando bizu aí, tá? Não preocupa não. Próxima opção. Escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não indicado para esse fim. Você vai, escreve seu nome lá no cabeçalho de uma redação, quando lá no início da prova está escrito: não coloque nome ou não identifique ou não faça a rasura, aí você bota, você perdeu. E a última, cometer um ato grave de indisciplina. Qual que seria o ato grave de indisciplina? No meio da prova eu arranco a roupa e começo a andar pelado na sala, ou eu de repente pego a carteira e jogo para cima, ou eu mando o aplicador da prova para aquele lugar, né? Não é indisciplina. Agora leia. Entre as situações apontadas como causadoras da eliminação do candidato, uma apresenta caráter subjetivo, ou seja, pode depender de uma opinião, que é o caráter subjetivo, ou seja, ele pode depender de uma opinião, permite uma opinião, uma flexibilização daquilo que depende, né, daquilo que será feito pelo candidato, por mim ou por você. Observe. O primeiro é dar ou receber auxílio.
deve ser através de papel ou alguma coisa. O auxílio está claro. 2. Utilizar de qualquer material não autorizado, porque o autorizado já foi citado na prova, é óbvio, toda a prova vem lá, use isso ou aquilo. 3. Desrespeitar qualquer prescrição. Se está prescrito, quer dizer que já está lá o que deve ser obedecido, né? Respeitado. 4. Escrever o nome. Não pode escrever nome e introduzir marca. Agora o último, cometer um ato grave de indisciplina. Qual é esse erro grave de indisciplina? Eu posso fazer uma porrada de coisa. O que é um cara indisciplinado? Depende do seu ponto de vista. Depende do ponto de vista do lugar. Né? Falando a grosso modo, num boteco você bebe pra cacete, fica tonto pra cacete, de repente você vai lá e solta uma rota numa altura. No bar com todo mundo bêbado, né? Isso não é um ato de indisciplina. Agora você vai e chega em sala de aula, na aplicação da prova, você solta lá um super arroto no meio de todo mundo. Isso é um ato de indisciplina. Mas isso aqui vai depender do contexto, vai depender da interpretação da pessoa. De repente, um ato de indisciplina é você estar no meio da prova, arrancar o sapato, arrancar a meia e botar os pés esticados para frente. Vai dar um chulé danado. É um ato de indisciplina. Sacou? Então, correta é a letra E. Desculpa aí os exemplos chulos, mas é a única maneira de se explicar esse lance. Número 3, letra E. 4. A maioria dos jovens de hoje se entregam ao esporte, mas muitos ainda permanecem refratários a ele e quase todos param cedo demais. Acumular conhecimentos e deixar enferrujar o mecanismo que devem utilizar parece-me rematado à loucura. Assinale a opção que indica modificação inadequada da forma verbal. Em outras palavras, trocando esses lances, ok? Por alguma coisa, eu vou ter uma alteração. A maioria dos jovens de hoje se entregam. Ele está falando assim, eu vou trocar o se entregam por se entrega. Vai funcionar porque esse se entrega vai concordar com a maioria. Então a letra A está correta. Letra B. Acumular conhecimentos e deixar. Eu vou colocar acumularem. Aí eu vou concordar com jovens. Jovens acumularem conhecimentos e deixar acumularem conhecimentos. Funcionou. Letra C. Deixar e deixarem. Lendo agora tudo. Acumularem conhecimentos e deixarem enferrujar. Funcionou. E letra D. Enferrujar, enferrujarem. E deixarem enferrujar. Veja bem, se eu flexionei o deixarem, o outro vai ficar no infinitivo singular. Deixarem enferrujar. E não deixarem enferrujarem. Ou deixar enferrujarem. Ok? Esse aqui no infinitivo não varia. Ficou letra D. O mecanismo que devem utilizar. Devem. São os jovens. Se eu passar para deve, vai para a maioria. Então a letra E está correta. A número 4 ficou letra D. Agora, compadre, vamos fazer uma doideira. Nós vamos enfrentar uma questão anulada. Tá? A questão anulada foi anulada por quê? Porque ela teve mais de uma resposta. Eu vou resolver e vou para a resposta que eu marquei, que foi defendida pelo gabarito. Porém, muitos candidatos discutiram acerca da resposta dessa questão, falando que tinha outras respostas. Eu achei uma, a mais evidente. Ok? Observe, é uma questão anulada, tá? Um candidato a prefeito questionado sobre a legalização do aborto explicou. Então, aqui em cima, ele fala que foi questionado sobre a legalização do aborto. Ele foi questionado sobre a legalização do aborto. Aqui está a parada. Aí ele fala assim, sou contra a legalização do aborto. A Constituição já prevê os casos de aborto permitido. Como vou defender essa legalização numa cidade em que as pessoas morrem de meningite, morrem de tuberculose? A cidade tem de tratar da vida primeiro, para depois tratar desse tipo de problema. Eu fui correndo na letra D, porque eu percebi que esse camarada
Quando o repórter chegou perto dele, né, o camarada que entrevistou o prefeito, falou: prefeito, o que você acha sobre a legalização do aborto? O que ele fez? Primeiro, ele jogou a culpa para a Constituição, porque a Constituição já prevê esses casos. Ela já tem os casos permitidos para o aborto. E depois, ele vira e diz assim: como é que eu vou defender essa ideia de aborto numa cidade em que as pessoas morrem de meningite, nada a ver com aborto, e tuberculose? Então esse camarada, ele fugiu do assunto. Ele simplesmente começou falando, né, que a Constituição já prevê, a culpa não é dele, é da Constituição, ele cascou fora do lance. Depois ele chega e fala da cidade, que tem pessoas morrendo de meningite e tuberculose. Cara, você fugiu do assunto, a pergunta não é essa. Eu achei correta a banca, eu achei a letra D, que é a questão da banca, como uma questão correta, a resposta correta, desculpa. Mas aí pessoas, né, que anularam a questão entraram com a letra A, generalização excessiva, falando que ele falou sobre várias coisas ao mesmo tempo e isso prejudicou o entendimento da lógica textual. E em cima da letra A, também teve gente falando que, porque teve o uso das aspas aqui, olha, antes e depois, é um argumento autoritário, em que ele selou a pergunta através de normas. Ele não participou, como prefeito, daquilo que foi perguntado, certo? Ele, numa parte do texto, quando ele fala sobre a Constituição, ele usou um argumento autoritário. Essa foi a questão anulada, porque acharam que as letras A e B também estariam corretas, mas eu achei a letra D extremamente latente. Dentre as letras A, B, C e E, a letra D é aquela que se destaca. Olha se você concorda comigo aí. A questão foi anulada, mas eu gosto de pensar. Eu prefiro não brigar com a banca. E eu acredito, cara, que dá para você pensar assim também. O que você acha? Número 5, de uma questão anulada, ficou a letra D de dado. Número 6. Observe o texto argumentativo. Bacana. A seguir. Ele vai argumentar sobre alguma coisa. O Brasil vem tentando de tudo. Toda vez que aparece uma potência emergente no mundo, tentamos nos repensar e refazer a sua imagem. Será a China do século XXI ou será que já não fomos longe demais nessa bizarra e infrutífera empreitada? Por que não fazer do Brasil o próprio Brasil? Aqui a fonte. Nesse texto, o argumentador, o que ele faz? Argumentador. Você vai comprar um carro. Aí você vai e opta por um carro pequeno. Aí ele vira para você e fala assim: sempre que lança um carro novo, você vem aqui comprar esse carro. Só porque o carro é novo. Não seria interessante você comprar um carro que tem a sua cara ou um carro que atende a sua família, em vez de comprar um carro porque simplesmente é um carro lançamento, um carro novo no mercado? Então, quando ele fala isso, ele apresenta a opinião dele. Tá? A diferença disso aqui para os outros apresenta uma opinião como geral. Não, não é como geral. É a opinião dele. É o argumentador. Quando é o argumentador, é a opinião dele. Aí cai a opinião alheia, cai uma opinião que talvez não seja dele e diversas opiniões. Então isso aqui detonou. Apresenta sua própria opinião. Ok? Número 6, letra A. Número 7.
Não submeter a saúde a provas estúpidas, mas também não a poupar com mimos excessivos. Cavalgar bem a sua saúde para poder fazer com ela viagens longas. Muita atenção. Agora a Fundação Getúlio Vargas só vai apertando, tá? Se você está achando pesado o vídeo, dá um tempinho, tal, e retoma. A gente vai pensar muito. E eu vou usar exemplos do dia a dia para tentar te ajudar. Espero que te ajude. Esse pensamento se apoia em uma metáfora. O que é a metáfora? A metáfora é o efeito conotativo. O que é o efeito conotativo? É você falar em outras palavras o real. É você falar em sentido figurado. Por exemplo, eu estou namorando uma gatinha. Poxa, não é um animal, não é uma gata, é uma mulher, uma menina, uma moça bonita. Então isso é metáfora. Assinale o único termo que não faz parte dessa metáfora. Repetindo, esse pensamento se apoia em uma metáfora de equitação. Equitação o que é? É aquele esporte, né, em que um camarada sobe o cavalo e sai correndo ou fazendo algumas coisas. O que a equitação necessita na sua prática? Ela necessita, vamos lá, provas, ela é submetida a provas. Às vezes eu tenho que poupar o cavalo, às vezes eu posso fazer com ela, né, na equitação, viagens longas, e às vezes eu posso cavalgar bem. Mas eu posso arrumar uma pessoa ignorante que não trata o cavalo com mimos excessivos, com carinhos excessivos. Eu posso simplesmente cavalgar. Eu trepo no cavalo e vamos embora. Bora, cavalo. Vamos, cavalo. O camarada que tem o cavalo, alguém cuida do cavalo, o cara trepa no cavalo, sobe ao cavalo e fala assim, cavalo, bora. E o cavalo vai. O cara gosta da prática da equitação, mas ele não mexe com o cavalo. Na equitação eu posso submeter a equitação às provas, eu posso poupar a energia na equitação, eu posso cavalgar rápido, eu posso cavalgar devagar, então eu posso forçar o cavalo, eu posso poupar a energia do cavalo. Isso são coisas praticadas na equitação, ok? Eu posso fazer viagem longa, isso é praticado pela equitação. Eu posso cavalgar bem, é praticado pela equitação. Agora, mimos, carinhos excessivos, não tem nada a ver com a equitação. Ah, mas o cara gosta de fazer um carinho no cavalo antes do cavalo disparar. Isso é um problema dele. Tem um ignorante lá do camarada que não tem maior caso com o bicho, com o animalzinho, vai lá, sobe e fala, grita com o cavalo, bora cavalo, e o cavalo vai. Sacou qual é que é? Então, número 7, interpretação assim, fritante, letra C. Número 8. É coisa preciosa a saúde e a única, em verdade, que merece que, em sua procura, empreguemos não apenas o tempo, suor, apenas bens, mas até a própria vida. Tanto mais que sem ela a vida acaba por tornar-se penosa e injusta. Cada um dos termos destacados desse pensamento tem seu equivalente semântico indicado, assinala a correspondência correta. Cara, eu acredito assim profundamente que um candidato sem conhecimento gramatical, ele atola a carroça aqui. Esse atolar a carroça eu estou usando aqui, né, uma ironia, né, uma referência à equitação, que eu achei uma questão difícil, tá certo também. Veja bem, a semântica trabalha com o quê? Quais os lances da semântica? A semântica trabalha com, tem vídeo aí no canal, trabalha com sinônimos, parônimos, antônimos e homônimos. Os sinônimos, palavras com escrita diferente, mas tem significado igual. Parônimos, palavras parecidas com o significado diferente. Antônimos, palavras que têm um significado oposto. E homônimos. Os homônimos podem ser homônimos homófonos, homônimas homógrafas e homônimas perfeitas. Pronto.
Agora ele quer dizer o quê? Essas palavras têm um lance que não é correspondente ao que foi usado. Ele falou que é equivalente semântico. Tá? Ele não usou a palavra sinônimo, ele usou equivalente semântico. Então, olha aqui, o suor. Suor é trabalho, o cara que trabalha, a gente geralmente fala assim, ó, fruto do meu suor, fruto do meu trabalho. Então, esse aqui está correto. O tempo, o suor, a pena. O que é a pena? O camarada que recebe uma pena, por exemplo, numa penitenciária, ali ele vai passar um tempo acondicionado a uma situação, trabalhando uma situação. A gente sabe que não acontece isso nas penitenciárias, que uma pena é simplesmente você pegar o camarada e botar numa cela. Mas a penitenciária, ela tem o valor, ela tem a utilidade de recuperação do sujeito através dos bons costumes adquiridos lá dentro. Esse é o objetivo da penitenciária. Esse é o objetivo da pena. Você vai receber tal pena para você agora produzir corretamente e depois ser reintroduzido à sociedade. Então a pena é uma produção intelectual, é um repensar, a produção voltada para si mesmo. O tempo é quando você está ocupado naquilo ali para fazer a pena. Não é isso? Para fazer a pena você depende de tempo. Então esse aqui também está correto. E quais são seus bens? Esse aqui está fácil. É sua grana. E a própria vida, o suicídio. Peraí, vida e suicídio, esse aqui são contrários. Própria vida, suicídio. Esse aqui dá uma ideia semântica contrária. Esses da letra A, B, C e D dão ideias semânticas equivalentes. Poderia ter perguntado aqui para nos ajudar, para ajudar os candidatos, colocar assim: descubra qual não gera valor sinônimo. Mas ele não colocou, ele colocou equivalente semântico. Então poderia ser sinônimo, antônimo, parônimo e homônimo. Nós precisamos ler para chegarmos à resposta. Ok? Número 8, letra E. Número 9. Vamos fazer o mesmo esquema de raciocínio, esquema de lógica. Ok? O voo de Santos Dumont foi fruto de uma ideia revolucionária, assim como os microcomputadores e a rede que hoje chamamos de internet. No texto tal, o segmento ideia revolucionária poderia ser trocado à ordem de suas palavras, revolucionária ideia, sem que isso modificasse suas classes gramaticais. A opção abaixo em que isso ocorre também. Olha aqui, nós temos na letra A, nova, que é adjetivo. Escultura, substantivo. Agora, se eu mudar, vou até colocar aqui na frente, escultura nova, eu estou mudando a ordem. Olha aqui, modificar-se suas classes gramaticais. Eu tenho nova escultura, escultura nova. Neste caso aqui, se eu mudar a ordem, eu não vou mudar a classe gramatical. Está pedindo a opção abaixo em que isso ocorre também. O que isso ocorre também? Eu posso ter trocado a ordem das palavras. Portanto, vai ficar a letra A. Deixa eu apagar isso aqui. Olha só isso aqui. É uma jovem. Qualidade dela, professora. Se eu colocar invertido, é uma professora, substantivo. Jovem, adjetivo. Ele é imigrante, substantivo. Trabalhador, adjetivo, mudando. Ele é um trabalhador, substantivo. E o outro vira adjetivo. Questão clássica da Fundação Getúlio Vargas, tá? Olha aqui, trocar a ordem de suas palavras.
E aí eu vou mudar a classe gramatical. Muita atenção com esse tipo de questão. Número 9 ficou letra A. Número 10. Assinale a opção em que os termos sublinhados não podem ser trocados de posição. Mais uma. Não podem ser trocados de posição entre eles, por provocarem modificação no sentido original. Ele quer saber um lance bem parecido com esse aqui, olha. Eu mudo o sentido original porque eu mudo a classe das palavras, ou eu gero algo incompatível com o que foi dito. As casas foram construídas para serem habitadas e não para serem contempladas. Observe, as casas foram construídas para serem contempladas e não para serem habitadas. Mudou completamente. Quer ver a prova? O desenho é a maneira de ver a forma, vírgula. Não é a forma. Não mudou. Não confundir calendário de eventos com política cultural. Já estou lendo ao contrário, tá? Para a gente sacar que não mudou. Tudo que eu espero de um tênis, quando estou jogando, é não lembrar dele. Não mudou. Já estou lendo ao contrário, repetindo. Respiração e teatro são, para mim, a mesma coisa. Sacou qual é que é dessa pergunta? Aqui em cima, se eu mudar para serem contempladas e não habitadas, contemplar é diferente de habitar. Correto? Número 10 ficou letra A. Número 11. Olha que questãozinha deliciosa. Ópera em inglês, em geral, tem tanto sentido quanto beisebol em italiano. Essa frase defende a ideia de que, letra A, as atividades culturais não podem ser exportadas. Claro que podem. Eu posso, por exemplo, praticar beisebol aqui na minha microcidade no interior de Minas Gerais. Letra B. Uma manifestação cultural só pode ser transmitida na língua que a produziu. Então, beisebol é em inglês. Eu vou transmitir beisebol na língua original? Posso não, eu posso chamar de outro nome. Eu posso trazer o beisebol aqui para minha cidade e inventar um nome para esse esporte. Então a letra B está errada. Letra C. As manifestações culturais mostram marcas específicas dos grupos que as produzem. A ela aqui, ó. Fantástico. As manifestações culturais mostram marcas, por exemplo, do beisebol, específica dos grupos que as produzem. Letra D. A música é um tipo de arte que mostra valor somente no espaço cultural de origem. Música, ópera, é um tipo de arte que mostra valor somente no espaço. Eu posso ter, por exemplo, uma ópera grega, uma ópera árabe, uma ópera brasileira? Está errado. Letra E. A ópera e o beisebol são manifestações culturais só existentes em seus países originários. Letra E é absurda. Acabei de falar, eu posso ter ópera no interior de Minas Gerais, eu posso ter ópera no Amazonas, eu posso ter ópera na Austrália. Então a letra E está errada. Número 11, letra C. Número 12. A razão básica para ficar nessa cidade é que todas as grandes ideias do mundo foram geradas em centros urbanos. Atenas, Roma, Londres, Nova York. Em Nova York você pode encontrar, sem procurar muito, 10 homens ou mulheres mais inteligentes que você todos os dias da semana. Essa frase pode ser classificada como exemplo do texto argumentativo. Assinale a opção que apresenta o segmento em que a tese está presente. O que é tese? Tese é aquele lance que dá a primeira lógica do assunto. É o ponto inicial para começarmos um assunto, uma argumentação, uma dissertação, um texto qualquer, o início lógico de um diálogo, seja ele falado, seja ele escrito. Então, para falar de tudo isso aqui, olha,
Olha só. Todas as grandes ideias do mundo foram geradas em centros urbanos, Atenas, Roma, Londres, Nova York. Em Nova York você pode encontrar, sem procurar muito, 10 homens ou mulheres mais inteligentes que você todos os dias. Partiu de qual argumento? Do argumento, a razão básica para ficar nesta cidade. Tranquilo? Letra A. A tese é o trecho que vai inaugurar algo que, a partir desse algo, eu vou desenvolver o assunto. Número 12, letra A. Número 13. A razão básica para ficar nesta cidade é que todas as grandes ideias do mundo foram geradas em centros urbanos. Atenas, Roma, Londres e Nova York. Assinale a frase em que a mesma expressão sublinhada é puramente enfática, podendo não fazer parte do texto. Compadre, seja sincero comigo, você consegue resolver essa questão? Eu vou te dar uma dica. Um lance enfático é um lance que não tem utilidade. Ele foi colocado simplesmente para ser enfático, para dar ênfase. Então, quando eu falo em dar ênfase, eu lembro que não tem utilidade. Se não tem utilidade, olha só, eu posso retirar do texto. É um lance chamado de expletivo. Ok? Então, vamos lá. Eu vou retirar. Cara, mas é simples assim? Depois que você entende, é simples. Mas só esse pedaço aqui joga o camarada no mato. Aí eu tenho que pensar. O conselho inicial é que visitem os museus. Vou retirar. O conselho inicial, visitem os museus. Não. A raridade da obra a valoriza. Funcionou! O motivo da visita aos museus se valoriza a cultura. Não. Esse aqui não pode ser retirado. O princípio da arte, tudo se imita, não posso retirar. A verdade, todos morrem, não posso retirar. Mas será que eu poderia retirar lá no enunciado? Vamos ver. Todas as grandes ideias do mundo foram geradas em centros urbanos. Há razão básica para ficar nessa cidade. Olha só, funcionou. Eu posso retirar aqui. Assinale a frase que a mesma expressão sublinhada é puramente enfática. Eu posso retirar o EQ ali em cima e eu posso retirar o EQ aqui embaixo, que eu vou descobrir qual é. Ok? Número 13. Ficou letra B. Número 14. Um erro de cálculo pode explicar o desabamento de um edifício. Mas por que não pensar também na rebelião das paredes contra o que se passa entre elas? Se substituíssemos o termo sublinhado por uma oração desenvolvida, a forma adequada seria: desabamento de um edifício será substituído por uma oração desenvolvida. Isso aqui é gramática pura. Que um desabamento de um edifício, ele não desabou, ele não desabará. É o desabamento. É presente. É agora. Então, observe, letra B, simples, né? O desabar é verbo, desabou, verbo passado, isso aqui é verbo infinitivo. Desabar, verbo infinitivo, desabar-se, verbo passado, né? Imperfeito, pretérito imperfeito. Desabe, presente, desabamento, presente. Número 14, letra B. Número 15. Aos que me perguntam o motivo de minhas viagens, geralmente lhes respondo que sei bem do que fujo, mas não o que busco. Sobre a estruturação desse pensamento, assinale a alternativa incorreta. Eu já vou marcar e já vou explicar. A incorreta é a letra E. Por quê? Não o busco, que não busco ele. Então, esse aqui é transitividade direta.
O pronome o em o que busco deveria ser substituído por do. Se eu tenho transitividade direta aqui, o do é uma preposição. Então eu mudaria a transitividade verbal. Então, a número 15, por causa da transitividade verbal, eu não posso substituir o pronome o por do. Questão simples. Número 15, letra E. Número 16. Assinale a frase a seguir que não se estrutura a partir de uma antítese. Antítese são duas ideias contrárias que se suportam. Um provérbio é uma sentença curta baseada em longa experiência. Embora curta não combine com longa, nesse contexto ele foi aceito. Mais difícil do que publicar um livro é escrever um bom livro. Tem antítese aqui? Mais difícil do que publicar um livro é escrever um bom livro? Bom, porventura, ele é antítese de difícil? Ou difícil é antítese de alguma coisa que foi escrito aqui? Não. Então, 16, letra B. Letra C. Não dá para ficar a noite inteira nos eventos. Tem de saber a hora certa de chegar e ir embora. Chegar e ir embora são contrários, mas no contexto são aceitos. O Brasil é o único país do mundo onde as feias são bonitas. Eu tenho aqui um contexto que explica isso. Feias e bonitas. Vai depender do ponto de vista da pessoa. Nitidez é a correta distribuição de luz e sombra. É o ponto intermediário que vai gerar a nitidez. Luz e sombra são contrárias, produzem efeitos contrários, mas nesse contexto podem ser utilizadas. Número 16, letra B. 17. Assinale a opção em que o conectivo sublinhado foi corretamente substituído. Uma bailarina deve sempre olhar para as estrelas, ainda que não as enxergue, contanto que. Então, eu estou saindo de uma condicional e estou entrando numa concessiva. A letra A está errada. Como as aranhas, os livros tecem sua teia, rede que enrola e que enreda. Eu posso substituir o como por conforme? Não, porque o primeiro é comparação e o segundo é conformidade, conforme alguma coisa. Então a letra B está errada. Letra C. Minha obra pode ser medíocre, mas minha filosofia de vida é genial. Eu posso substituir o mas no entretanto? Peraí, existe no entretanto? É no entanto e não no entretanto. Essa aqui é pegadíssima, né? Letra D. A maioria das pessoas não se importa com as críticas, contanto que sejam sobre outra pessoa, desde que. Então eu tenho uma condicional e outra condicional. É a letra D. Letra E. Escrevo peças porque escrever diálogos é a única maneira respeitável de contradizer-se. Eu posso substituir o porquê por ao passo que? Não, porque a primeira é causal e a segunda é proporcional. Portanto, 17 ficou letra D. Número 18. Os chamados verbos de ligação expressam estado permanente, estado transitório, continuidade de estado, mudança de estado e aparência de estado. Olha essa chamada aqui. Fala todas as definições do verbo de ligação. Assinale a opção em que o verbo de ligação sublinhado indica estado transitório. Então eu tenho o permanente, eu tenho o transitório, eu tenho a continuidade do estado, mudança desse estado e a aparência do estado. Guarde isso, tá? Embora as bancas mais tradicionais não cobrem assim. Elas cobram
diretamente em cima do verbo de ligação. Elas não perguntam qual é a classificação do verbo de ligação, não. Vamos lá. A resposta é a letra E. Por quê? Esse primeiro, ele é mutatório. Ele indica mudança. O segundo indica uma continuidade. Ele permanece. O terceiro, ele aparenta. Então, ele parece. O outro é permanente. Uma câmera de fotográfica é. E o outro, eles andam. É transitório. Ok? Tem matéria sobre verbo de ligação aí no canal. Tá? Na lista de análise sintática. Número 18 ficou letra E. Número 19. Assinale a opção que mostra exemplo da voz passiva. Essa 19 tá simples. É a letra A explicando. Não se faz arte com fórmula. Eu vou ter aqui uma voz passiva sintética. Ou seja, arte com fórmula não é feito. Entendeu a jogada? Eu vou passar isso aqui para a voz passiva analítica, comprovando que essa letra é uma voz passiva sintética. Sempre quando eu vejo um se numa oração e o enunciado fala de voz passiva, eu vou nesse se e faço a transformação. Tento fazer essa transformação de voz passiva sintética para voz passiva analítica. A voz passiva sintética apresenta o se. Passando para a voz passiva analítica, o se vai desaparecer. Funcionou? Então é essa letra. Número 19, letra A. Número 20. 3 coisas existem de que sempre gostei muito e que mais consegui compreender. A música, a pintura e as mulheres. Nesta frase, o emprego da preposição de é decorrente de uma palavra a seguir e não de uma palavra anterior. É o verbo gostar. Adoro questão assim. Quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Assinale a frase a seguir em que ocorre a mesma coisa. Letra C, resolvendo. A cachaça vem de quê? Ela vem da cana-de-açúcar. Olha aqui. Então, esse de vem de uma palavra pós-posto a ela. É o que está pedindo aqui, olha. Decorrente de uma palavra a seguir, ou seja, pós-posto. Se vier antes, é anteposto. Se vier depois, é pós-posto. Portanto, a cachaça vem de mais a da cana-de-açúcar. Número 20 ficou letra C. Número 21. Assinale a frase que não inclui uma marca da linguagem coloquial. Ou seja, não é uma linguagem que a gente fala no dia a dia, na conversa ao acaso. Aquela conversa nossa, minha e sua, com gírias, jargões populares. Número 21 vai ficar a letra B. Porque o tema de uma obra é o que sobra de uma obra ruim. O tema de uma obra, eu poderia cismar com essa palavra sobra, mas eu posso falar assim, o tema de uma obra é o que resta de uma obra ruim. Eu já estou resolvendo direto porque o vídeo já está batendo 1 hora. Tá? Para não ficar muito pesado, eu já vou resolvendo. Número 21, letra B. 22, esse aqui é Vinícius de Moraes. Para que vieste na minha janela meter o nariz? Se foi por um verso, não sou mais poeta, ando tão feliz. Vinícius de Moraes é o mestre
do soneto, que são 2 quartetos e 2 tercetos. Vinícius de Moraes, certa vez, estava num bar e foi entrevistado por um repórter que queria que ele se apresentasse ao jornal através de um poema. E ele, sem paciência, distante dos holofotes da mídia, ele escreveu assim, para ficar livre do cara: se eu fosse um homem cheio de vícios, meu nome seria Vinícius. E se os meus vícios fossem muito imorais, meu nome seria Vinícius de Moraes. Ou seja, esse cara é poeta demais, ele é raiz demais. Ele nasceu com a poesia na alma e a alma em versos. Vamos lá. Segundo esses versos de Vinícius, a poesia: para que vieste na minha janela meter o nariz? Se foi por um verso, não sou mais poeta, ando tão feliz. Então agora no presente, eu estou feliz. Então, a 22 vai ficar a letra D. Por quê? Isso aqui ele falou para um pardal, para um passarinho. Ô passarinho, ô pardal, para que vieste na minha janela meter o nariz? Se foi por um verso, não sou mais poeta, ando tão feliz. Se ele anda tão feliz, quer dizer que o verso para ele, de acordo com as alternativas, vamos ler, deve expressar o cotidiano, procura mostrar o mundo atual, pode produzir a infelicidade, poderia ser a letra C, mas não é. Por quê? Na letra C, eu tenho pode produzir. É uma possibilidade. E aqui é ando, é uma certeza. Então, é fruto de dor e sofrimento. E a outra é cria intimidade entre o poeta e o leitor, que não tem nada a ver. Número 22, letra D. Número 23. Assinale a frase que apresenta uma visão negativa das crianças. Veja bem, a familiaridade produz as crianças? Não. As crianças necessitam mais de modelos que de críticos? Não. Adultos são crianças obsoletas, obsoletas sem uso, sem utilidade. Eu não estou colocando visão negativa. Eu estou colocando aqui que as crianças, na pele dos adultos, elas não têm utilidade. O maior homem do mundo não perde seu coração de criança. E letra E, o problema com as crianças é que elas não são retornáveis. Não dá para devolver. Ou seja, é igual Coca-Cola. Você usa o que presta e devolve o que não presta, que é o casco. Você viu aquela Coca-Cola retornável? Pois é, você vai lá e compra, bebe a Coca e devolve a garrafa. Então o problema com as crianças é que elas não são retornáveis. Ou seja, eu uso, né, e convivo com aquilo que é bom e o que não presta, eu devolvo. Tem uma ironia nisso aqui, né? Uma ironia com visão negativa. Número 23, letra E. 24. Assinale a frase que mostra incoerência. Na realidade, isso aqui é uma ultra pegadinha. Isso aqui é assim, cara, é o máximo da máxima pegadinha que existe no planeta, no universo e etc. No buraco negro. Esse aqui eu preciso ler. É forte o peso da própria consciência? Será? Tive uma grande ideia hoje de manhã, mas não gostei dela? Será? Existe muito prazer a ser obtido com conhecimento inútil? Será? Compreender tudo é perdoar tudo? Será? Letra E. 3 fundamentos da doutrina. Ver muito e estudar muito. Quantos fundamentos eu falei? 3. Quantos fundamentos eu tenho? 1 aqui e outro aqui. Super pegadinha? Super pegadinha. 24, letra E. 25. A diferença entre o ordinário e o extraordinário é aquele pequeno extra. Isso aqui vem antes da palavra, então é um prefixo. Nessa frase, o autor usa 2 termos que têm diferentes significados em função do acréscimo de um pequeno elemento inicial. Assinale a opção em que o acréscimo de um elemento semelhante
não modifica o sentido da palavra inicial. Vamos ler. Soprar e assoprar são sinônimos. Soprar e assoprar são sinônimos. E é utilizado na nossa linguagem coloquial. Sopra para mim, assopra para mim. Já a letra B, contar e recontar, recontar é contar de novo. Esse ré aqui prejudica. Vir e advir, vir é dirigir-se a algum lugar. Advir é resultado de alguma ação. Letra D, pôr, é colocar. Colocar alguma coisa em algum lugar. E apor é você unir, colocar algo junto a algum outro lance. E letra E, ter é possuir. A ter é você atentar-se, atenha-se ao assunto, atente-se ao assunto. Número 25 ficou letra E. Esse vídeo vai bater 1 hora, viu, cara? Não tem jeito. Mesmo correndo no finalzinho, não tem jeito. 26. Aquele que sabe muito tem com que se preocupar. Deduz-se dessa frase que, letra D, os ignorantes devem ser pessoas tranquilas. Porque aqueles que sabem muito, ele tem preocupação. Deixa eu pegar aqui só. Sabe muito, preocupa. Ok? Só isso. Agora, o ignorante, ele não tem preocupação. Ele é tranquilo. Número 26, letra D. 27. Dicionários são como relógios. O pior é melhor que nenhum. E nem do melhor se espera que seja totalmente exato. Olha aqui, totalmente exato. Totalmente exato é que ele não é totalmente perfeito. O autor da frase defende a ideia de que a leitura de dicionários é inútil. Tem coisa aqui que dá para sacar numa boa. Esse aqui está errado, já vou para a letra B. Os dicionários são imperfeitos, mas necessários. Ok. Os dicionários perfeitos são raros. Tá vendo aí, olha? Os dicionários, por serem imperfeitos, são desnecessários. Absurdo. Os dicionários nunca são úteis. Ui! Sacou? 27, letra B. 28, adoro crianças. Principalmente quando choram, porque aí alguém sempre as leva embora. Sobre os componentes dessa frase, assinale a única alternativa inadequada. Eu já vou marcar e depois você confere as outras. É a letra C. Porque aí dá uma ideia de tempo e não de lugar. Ou de repente pode dar até uma ideia de conclusão, né? Então, alguém sempre... Correto? Eu fiz aqui uma interpretação do lado do porquê errada, tá? Só para ajudar a gente, para a gente descobrir que esse aí não é lugar. Ele tem outro valor. 28, letra C. 29, a criança é um casulo apenas. E não há entomologista que possa dizer pelo aspecto exterior desse casulo as cores do inseto que palpita lá dentro. O inseto palpita lá dentro, eu não sei essas cores. E a criança é um casulo apenas. Não sei o que vai dar. Presente em um dicionário de citações, essa frase em linguagem figurada significa que 29, C, desconhece-se que tipo de pessoa futura será um bebê. Ok? Ela é um casulo e eu não sei as cores desse inseto. Esse inseto vai sair do casulo. E é um inseto que eu não posso precisar as cores, é imprevisível.
Letra C, desconhece que tipo de pessoa futura será o bebê. E por fim, número 30, o gabarito tá aqui embaixo, deixa ele quietinho. Nunca houve, olha o que tem embaixo também, tem um LOLzinho aberto aqui, ó. 30, nunca houve criança tão amável que a própria mãe não ficasse satisfeita ao conseguir adormecê-la. A oração sublinhada tem valor de nunca houve criança tão amável. Em consequência disso, a própria mãe não ficasse satisfeita ao conseguir adormecê-la. Terminamos? O gabarito está aí para baixo. Esse material, repetindo, será disponibilizado aqui, ó, no Passeio Direto. Vai ficar aqui, ó, um dos últimos, né? Aliás, um dos primeiros que eu vou postar agora. Quando você entrar no material, por favor, é muito importante, para mim, você chegar, pegar o material que é gratuito, dá um joinha nele aqui, ó, e compartilhe o material, tá? Então agora é contigo. Vai lá treinar, vai lá estudar, qualquer coisa você deixa uma perguntinha que eu resolvo para você. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!